Fala galera do sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. Então estamos aí mais um dia para nossa aula online. Vamos continuar o assunto da aula passada. Falamos sobre classificação dos seres vivos, por que era importante que os seres tivessem um nome científico. Vimos aquelas categorias taxonômicas, as 7 de Linneu: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? E hoje, conforme eu tinha combinado semana passada, nós vamos falar sobre como que se escreve o nome científico, né? Por que se escreve o nome científico? Então, primeira coisa, gente, o nome de um ser vivo, nome científico, tá? E aí a gente está lá na página 75, desculpa. O nome de um ser vivo, ele é escrito sempre de forma binominal, bi de dois, nominal de nomes. Então, o que é uma nomenclatura binominal? Significa que você sempre vai ter que se referir a um ser vivo por dois nomes. É como se fosse o nome e o sobrenome. Nesse caso, você vai usar o gênero e a espécie. Toda vez que você for escrever o nome científico de um ser vivo, você precisa escrever o gênero e a espécie desse ser vivo. E aí fica como se fosse nome e sobrenome. Por exemplo, cachorro doméstico, canis familiares. Ou seja, gênero canis, espécie, né, familiares. Então, nome científico dele, canis familiares. É como se fosse o nome, é o nome e o sobrenome, né, dos seres vivos. Então, por exemplo, no meu caso, meu nome é Alexandre Guerra. Então, Alexandre Guerra, por que você usa os dois nomes? Para diferenciar. Ah, professor, mas pode ter outro Alexandre Guerra, até existe, né? Esses dias eu descobri que o dono da rede de lanchonetes Girafas é Alexandre Guerra. Até pensei em ir lá pedir meu cargo. Às vezes dava certo, né? Tô brincando, tem um músico também, enfim. Mas, no caso dos seres vivos, quando se dá um nome científico, não tem outro igual. Em seres humanos até tem, né? Mas não é também tão comum, mas tem. Enfim, então, gente, a nomenclatura científica ela serve para individualizar. O nome binominal é para que esse ser vivo tenha o mesmo nome em qualquer lugar da Terra em que se esteja. Não importa a língua. Você está falando inglês, japonês, espanhol, holandês, alemão, enfim, não importa. Qualquer país que você esteja, né, o nome científico é o mesmo daquele ser vivo e evita aquelas confusões, como eu falei, por exemplo, no exemplo né, da aula passada, eu falei da bergamota. E aí vocês já devem ter pensado, mas o que é bergamota? Então, como eu falei, bergamota, tangerina, também conhecida como mexerica, pocã, enfim, né? Nome popular, cada lugar dá um nome popular diferente para os seres vivos. Nome científico não, vai ser próprio daquele local. Vai ser para todos os locais o mesmo nome, beleza? Então, primeira coisa, gente, para escrever um nome científico, primeira coisa, nós escrevemos o gênero. E o gênero sempre tem que ser escrito com a inicial maiúscula, tá? Então, por exemplo, vamos escrever aqui o cachorro doméstico. O cachorro existe em casa, ó. Canis, tá? Então, ó, gênero canis, C maiúsculo, as outras letras minúsculas. Esse termo tem que ser sublinhado, tá? A espécie é toda escrita em letras minúsculas, ó. Familiares. Tenho certeza que vocês estão morrendo de rir da minha letra cursiva nesse momento. Pode falar aí. Né? Falei para vocês que a letra do professor tem que sair sempre bastão, porque a cursiva é muito complicada de entender. Então vamos lá, ó. Então, cachorro doméstico, canis familiares. Gênero canis, espécies familiares. Então, o nome da espécie, canis familiares, tá? Sempre gênero com a inicial maiúscula, todas as outras minúsculas e sublinhados, e espécie, todas as letras minúsculas e sublinhados. Agora, lembra que eu falei para vocês que o lobo selvagem também é do gênero canis, né? Como é que era o nome dele? Canis lupus. Então, ó, inicial maiúsculo, sublinhado, né? Gênero e espécies sublinhados. Bem, quando você vai se referir a uma característica comum, por exemplo, a duas espécies do mesmo gênero, você pode substituir o nome da espécie pelo final SP. Então, aqui, por exemplo, eu posso botar assim, ó, canis SP, ponto. Aí eu sublinho só o canis. Se eu falar assim, a presença de pelos é uma característica do gênero canis. Então, canis SP. Não importa se é familiares ou se é lupus.
as duas espécies têm pelos, entendeu? Então, quando eu falo uso SP, quer dizer que é sem espécie definida, tá? Ou seja, aquela característica vale para todos os seres daquela espécie. Ah, professor, mas eu vou precisar saber o nome científico do cachorro, da cobra, do jacaré, do lagarto, da lagartixa, do papagaio? Não. O que eu quero que vocês saibam, vocês precisam saber, é a forma correta de escrever, tá? Nome científico de todos os animais, plantas e, enfim, seres vivos, eu não sei, um outro professor de biologia não sabe, ninguém tem isso tudo, são milhões de espécies, né? Mas a gente vai lá e pesquisa quando precisa. Os do dia a dia a gente acaba sabendo por força mesmo, né? Do trabalho e do hábito. Mas quando você não sabe, você vai pesquisar qual o nome científico daquela determinada espécie. Agora, a forma de escrever é o que eu vou cobrar de vocês, né? Gênero, espécie, nomenclatura binominal, gênero com inicial maiúscula, os outros minúsculas, espécie toda escrita em minúscula, né? Esse nome é sempre escrito em latim ou grego, isso é uma regra também, tá? Independe da nossa vontade. Em alguns casos pode se escrever também a subespécie, mas é um assunto que a gente vai estudar isso mais à frente, beleza? Se você for em computador, eu estou digitando aqui um texto, como é que eu faço? Então, no computador você vai apenas botar itálico, tá? Você não vai botar sublinhado. Então no computador você vai usar lá gênero com inicial maiúscula, espécie tudo minúscula e itálico, aquele izinho que tem lá no Word, que a letra fica meio tremidinha, né? Você não vai sublinhar em caderno, num quadro, né? Você está escrevendo, aí você vai sublinhar, beleza? Vocês podem reparar que aí no livro de vocês também vocês vão encontrar aí os nomes científicos sempre em itálico, tá bom? E aí, gente, então, nós vamos passar agora para uma outra história do tema e vamos falar sobre as árvores filogenéticas, né? Que a gente chama também de filogenia. Então, o que é isso? Os reinos nós já vimos. Então, a árvore filogenética é um modo de se classificar os seres vivos, tá? De acordo com a ancestralidade, para a gente entender como a evolução aconteceu naquele grupo. Então, acompanhe aí comigo na página 76, nós temos aí uma árvore filogenética, né? Que começa mais ou menos desde lá do início da vida, ó. Então, ó, ancestral comum de todos os seres vivos lá embaixo, localizaram aí? Então, deste ancestral, né, partiram 3 domínios. Domínio é um pouco maior do que reino, tá? Só tá aí no livro só para vocês entenderem. Então, o eucária, o árquea e o bactéria, tá? Reparem aí. Então, do domínio eucária, né, nós temos os protistas, as plantas, os fungos e os animais. Dá para reparar que cada interseção dessa é como se fossem galhos e galhos secundários das árvores, né? Então, quanto mais próximo estão aí os seres vivos das interseções, mais próximos eles são em origem, em evolução, estão mais perto evolutivamente. Então, acompanhe aí na figura. Nós podemos dizer, por exemplo, né, que fungos e animais, estão vendo aí? Fungos e animalia? Podemos dizer que fungos e animais são parentes mais próximos do que, por exemplo, protozoários e animais, ou do que plantas e animais. Porque, reparem, vem um galhozinho, um raminho da árvore filogenética aí, e aí, para o lado esquerdo, fungo, para o lado direito, animais, né? Os protistas estão na divisão anterior, tá vendo? E entre os animais e as plantas, nós podemos ver, por exemplo, né, que a separação deles está lá no domínio eucária. Então, quer dizer, estão separados há muito mais tempo evolutivamente. Então, é para isso que serve uma árvore filogenética, para colocar de acordo com a evolução aqui na Terra e a gente possa entender o grau de parentesco, né, e como que a evolução foi se dando entre as espécies aqui na Terra. Agora nós vamos para o tema 2, tá? Vamos começar a falar num assunto que vai ser um pouco extenso, né? Devido ao momento que nós estamos vivendo, e que são os vírus, na página 77, tá? Estamos todos passando aí essa situação de pandemia e tudo mais, e é dentro desse tema que a gente vai falar também sobre o coronavírus, mas eu vou deixar a aula da semana que vem, eu vou fazer uma aula só sobre coronavírus, e aí nós já falamos em sala de aula, né, antes dessa interrupção das aulas,
nós já falamos sobre coronavírus e tudo mais, mas eu vou reforçar isso, né? Vou trazer dados novos, mas para que isso aconteça, nós vamos hoje entender melhor o que são os vírus, como eles são formados, o que são vacinas, é o que a gente vai começar a ver agora, né? Primeira coisa, gente, quando a gente fala que alguma coisa é um ser vivo, nós já tivemos esse debate em sala de aula, nós temos algumas características de seres vivos. Tivemos esse debate nas primeiras aulas do início do ano, não foi? Que eu até botei no quadro, eu lembro que eu botei assim para vocês. Gente, ser vivo e matéria sem vida. Aí tracei uma linha no quadro e falei, vamos lá, alguém me fala uma característica aí dos seres vivos. Aí, se eu não me engano, foi Isadora que falou, professor, respiração. Aí eu tivesse, respiração é uma característica de ser vivo. Mas vamos melhorar, vamos generalizar, vamos falar metabolismo. E aí vocês foram falando características da matéria com vida e sem vida, a gente foi colocando lá. Então essa discussão aqui nós já mais ou menos tivemos no início do ano, tá? E é o seguinte, então, gente, os vírus não são propriamente considerados como seres vivos. Tanto que quando eu falei para vocês nos 5 reinos, nenhum deles entra nos vírus. E podem olhar na árvore filogenética aí também, né? Da vida na página anterior, não tem vírus. Por quê? Porque os vírus, eles não têm célula. Essa é a primeira, né, questão. Eles são acelulares, tá? Eles são formados por uma estrutura de uma cápsula de proteína, chamada capsídeo, e uma molécula de material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Presta atenção nesse ou, tá? Então, ó, os vírus são formados por uma cápsula de proteína chamada capsídeo, mais o material genético. E esse material genético é DNA ou RNA. Os seres vivos, gente, eles têm a célula, e em relação ao material genético, eles têm DNA e RNA, eles têm os dois. O vírus tem um ou o vírus tem outro. No caso do coronavírus, ele é um vírus de RNA, tá bom? Então, eles têm lá uma cápsula de proteína e um material genético só. DNA, ou tem uma cápsula de proteína e DNA. Ou seja, vocês estão vendo aqui, ó, RNA é um material genético mais simples, fita única, DNA já é um material genético mais complexo, fita dupla, que guarda as informações genéticas, né? As informações que vão ser passadas de geração em geração, enfim. Vamos estudar DNA e RNA, essas moléculas, de forma mais aprofundada em capítulos futuros, tá bom? Então, gente, primeira coisa, não são propriamente seres vivos por sua pouca complexidade, né? Uma cápsula de proteína, uma molécula de DNA ou de RNA e alguns, né? Tem algumas fibras externas, umas fibras proteicas, alguns têm também umas moléculas de lipídio, que no caso, né, lipídio é o mesmo que gordura, no caso do coronavírus ele tem também lipídio, nesse capsídeo dele, nessa cápsula de proteína, mas não passa disso, não é uma célula propriamente dita. Então, mas em algum momento, tá, o vírus tem algumas características de seres vivos. Por exemplo, quando ele infecta uma célula, né? Aí ele passa a ter capacidade de reprodução e ele passa a ter o metabolismo dependente da célula, né? Ele controla o metabolismo daquela célula que ele invadiu. Os vírus, então, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Olha só, parasita porque eles invadem um outro organismo, retiram recursos vitais e podem levar esse organismo à morte. Intracelulares porque eles têm que parasitar uma célula para que eles possam, né, ter a reprodução e o metabolismo lá da célula. E obrigatórios, porque para que eles se reproduzam e tenham o metabolismo, eles têm que invadir uma célula. Então eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, gente, eles podem infectar qualquer outro ser vivo, qualquer ser vivo. Existem vírus que infectam bactérias, que são chamados bacteriófagos. Tem vírus que infectam fungos, tem vírus que infectam protozoários, tem vírus que infectam plantas e tem vírus que infectam animais, tá? Então, sempre um vírus infecta algum outro ser vivo, beleza? Então, professor, quantas espécies de vírus diferentes existem aí? Nós não temos isso catalogado, tá? Não existe esse catálogo, até porque, né, por nem serem uma célula, eles são estruturas muito pequenas. Se uma bactéria é algo microscópico, o vírus é muito menor do que uma bactéria. Então, né, nós temos ainda muito pouco conhecimento dessa diversidade viral que existe aí, tá?
planeta fora. Então, gente, nessas épocas aí de pandemia, de coronavírus que a gente está vivendo, a gente escuta muito em falar, né? E aí se fala popularmente, precisamos de um remédio que mate o coronavírus. No cotidiano, gente, beleza, falar assim, um remédio que mata o coronavírus, mas cientificamente falando, esse termo está errado. A gente não pode falar que um remédio vai matar um vírus, sabe por quê? É uma questão conceitual. Estão vendo a minha caneta de quadro? Eu não posso matar uma caneta pelo simples fato de que ela não é viva. O ato matar significa em tirar a vida. Eu não posso tirar uma vida de alguma coisa que não tem vida, né? Então, quando se vai atacar um vírus, a gente fala em desativar o vírus e não em matar o vírus, tá bom? Então, o que a gente precisa hoje para o coronavírus? Alguma substância química, um medicamento que desative o vírus ou uma vacina que evite a infecção viral. Vamos falar já sobre vacina também, tá? Então, primeira coisa, a gente não pode matar um vírus. E isso, né, vai nos trazer uma questão conceitual, tá? Além dessa questão conceitual, uma questão para a gente entender de vida, tá? Se a gente não pode matar, os vírus se perpetuam ao longo da história aqui na Terra. Então, assim, gente, algumas coisas bem tristes têm acontecido, a questão dos velórios, dos enterros das pessoas que falecem, né, infelizmente, do coronavírus. Não sei se vocês ouviram falar que os caixões agora têm que usar uma manta impermeável. Professor, mas por que essa manta impermeável? O que acontece? Quando a pessoa morre, essas partículas virais continuam nela. E esse corpo vai entrar em decomposição. Os líquidos da decomposição são chamados de chorume, aquele mesmo nome que dá na decomposição dos lixos, né? Chorume, nós vimos ano passado. Então, o chorume, eliminado pelo corpo, vai levar esses vírus para o solo. Esses vírus vão contaminar os corpos de água e podem contaminar outras pessoas, tá? Então, isso já é um problema. Quando você ia, não sei se vocês chegaram aí, né, ao Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, que até incendiou, né, há pouco tempo. Quando a gente tinha o Museu Nacional, tinha uma múmia lá do Egito Antigo e ela ficava dentro de uma cripta de vidro. Por que ela ficava numa cripta de vidro? Para ninguém chegar lá e ficar mexendo? Sim, né? Mas qual era o problema de mexer? Destruir? Também, mas o maior problema, o maior motivo daquela cripta não era isso. Nós não sabemos, por exemplo, que doenças virais circulavam no Egito Antigo. Será que alguma delas era muito grave e matou aquela pessoa, né? Que a múmia foi uma pessoa que foi, né, conservado seu corpo ali daquela forma que eles faziam no Egito lá. Então, será que essa pessoa morreu de alguma doença viral ou tinha algum vírus muito mortal, um vírus muito perigoso que causa alguma doença desconhecido porque parou de circular na humanidade? Será? Então, se as pessoas forem lá e começarem a mexer nessa múmia, e aí esse vírus for, por exemplo, que se passe pelo ar, como a gente está vendo aí, coronavírus, tem outros muitos que passam pelo ar, né? O que aconteceria? Contaminaria as pessoas com uma doença antiga que não se tem conhecimento, e isso seria também uma causa, poderia sim virar uma pandemia, tá bom, gente? Então, por isso tem que ser todo cuidado. Quando alguém vai lá estudar essas múmias ou achados, né, de esqueletos, de coisas antigas, né, eles usam roupa de proteção, o EPI, né, aquela macacão, capacete, máscara, luva, tudo isso para evitar infecção por esses vírus. Uma preocupação que nós temos no mundo moderno em relação ao aquecimento global, o derretimento das geleiras, eles pode, tá? Ninguém está falando que vai acontecer o que aconteceu, tá? O derretimento das geleiras, ele pode liberar algum vírus que esteja preso lá, e esse vírus pode contaminar seres humanos e causar sérios problemas à saúde. Professor, isso pode acontecer? Pode acontecer, como pode não acontecer? A gente não sabe o que tem lá na geleira, né? Congelada há milhares de anos. Então, é um problema, tá? O derretimento das geleiras também pode ser considerado um problema até de saúde pública, se você pensar nisso. Tá bom, gente? Então, os vírus, eles vêm sempre se perpetuando. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que quando uma pessoa tem hepatite, ela não pode doar sangue. Mas, professor, isso é difícil, porque a pessoa ficou curada. Sim, o que aconteceu é que a pessoa curada da hepatite, ela para o vírus, né, a medicação, a vacina, enfim, o tratamento, paralisou os vírus da hepatite no sangue dela. Se ela doar sangue para outra pessoa, esse vírus volta a ficar ativo, e aí aquela pessoa que já está doente, precisando do sangue, recebe um sangue com hepatite, ela vai juntar a doença que ela tinha com a hepatite, coitada, o que vai ser dela?
né? Então, por isso que não pode doar. Entenderam? Alguns vírus não voltam à atividade facilmente ou não ficam no sangue, tá? Porque vocês também podem estar se perguntando, ah, professor, então uma gripe não poderia doar sangue. Pois é, mas o vírus da gripe, ele tem especificidades, ele não fica acumulado no sangue, né? Existe uma imunidade coletiva, porque o vírus da gripe roda o mundo inteiro. A gente vai discutir bastante isso na próxima aula, na aula da semana que vem, tá bom, gente? Então, muito tem se ouvido falar, né, em vacina, tá? O que é vacina, gente? Vacina, tá? É você pegar o causador de uma doença, né? Nesse caso aí, estamos falando sobre vírus. Você pegar um vírus, você paralisa esse vírus em laboratório e ele não é mais capaz de causar infecção naquela pessoa. Aí você pega essa cepa, né? Essa quantidade, esses vírus que não podem mais causar doença naquela pessoa, paralisados, injeta numa pessoa que você quer evitar. O corpo, o sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico, identifica aquele invasor, produz anticorpos, que são proteínas que ficam em cima das células chamadas leucócitos, células de defesa, e esses anticorpos ficam ali presentes no corpo. Se você tiver contato com aquele vírus mais à frente, quando ele entrar no corpo, você já tem os anticorpos que vão lá e destroem ele. O anticorpo, turma, e o vírus, né? Por exemplo, o vírus, mas tem para bactérias e tudo mais, porque a nossa aula hoje é vírus, tá? O anticorpo, por exemplo, e o agente causador da doença, lá no nosso caso o vírus, ele age como uma chave em uma fechadura, né? A chave da nossa casa só abre a porta da nossa casa. O anticorpo contra a espécie tal de vírus só paralisa aquele vírus específico, beleza? Então, professor, mas então é só pegar o coronavírus, paralisar ele e sair injetando nas pessoas? Não é tão simples, né? Se fosse tão simples assim, isso já estava resolvido, tá bom? Primeiro, gente, precisa se descobrir qual proteína desse vírus que permite uma infecção. E aí você precisa desenvolver também um anticorpo contra essa proteína, descobrir que anticorpo é esse que o corpo vai fabricar, né? Ter certeza de que esse processo não vai causar doença nas pessoas, você não vai pegar e injetar doença na pessoa. Então, são pesquisas que vão passar por metodologias que são demoradas. Então, uma vacina não surge do dia para a noite. A vacina mais rápida já desenvolvida pela humanidade, por exemplo, foi a do Ebola. A vacina do Ebola, ela durou 5 anos. Levou 5 anos para poder ser, né, publicada e agora poder ser usada nas pessoas. Professor, então o senhor está falando que para o coronavírus vão levar 5 anos para a gente ter uma vacina? Não. Porque os coronavírus já são vírus conhecidos da humanidade há muito tempo. Tem vários coronavírus que causam, por exemplo, resfriados comuns, e a gente pega todos os anos. Tem coronavírus que causam doenças infecciosas, gastroenterite, né? Inflamações de trato digestório de cães e gatos. E até algumas pessoas andaram falando, vou dar aqui a vacina do meu cachorro, tem para coronavírus, vou tomar vacina de cachorro. Pelo amor de Deus, gente, é outro tipo de coronavírus, né? Isso é uma loucura, as pessoas às vezes perdem o juízo e o raciocínio, né? No desespero. Então, assim, já existiam pesquisas em andamento, né? Sobre vacinas relacionadas ao coronavírus, não ao SARS-CoV-2, que é esse coronavírus que está atacando a gente agora, tá? Mas já houveram casos de síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, né? Já houve em 2002, em 2014, em alguns lugares do mundo, lá no Oriente principalmente. E as pesquisas começaram, aí o surto sumia, as pesquisas paravam, né? Mas há alguma coisa. São tipos de coronavírus diferentes desses que a gente tem atualmente, mas nós temos um ponto de partida. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falei para vocês que a vacina mais rápida desenvolvida foi a do Ebola começou do zero. Então foi a mais rápida desenvolvida de algum vírus que começou do zero. Então, do coronavírus não vai levar esse tempo todo. Não estou falando para vocês que vai aparecer uma vacina semana que vem, mês que vem, ela pode levar 1 ano, ela pode levar 2 anos, ela pode levar 6 meses, né? Tem a questão dos testes também. Eu sei que a gente fica ansioso, muitas vezes pensa assim, mas por que não sai dando logo? Gente, vocês já pensaram sair dando logo uma vacina que contamine pessoas? Ou que traga um prejuízo maior do que a própria doença? Então não é assim, né? Por isso existe a ciência, por isso existe o método científico, né? Para que as coisas sejam feitas com segurança. Não adianta, né, nós deixarmos o desespero tomar conta das pessoas e sair agindo de forma irracional. Bem, então, gente,
Existe, por exemplo, né, a vacina feita direto com anticorpo, também ela pode ser chamada de algumas vezes de soro. Existem vários tipos de vacinas, tá? Mas da onde veio, professor, essa ideia da vacina? Então, essa negócio da vacina, ela veio da China. De novo da China, professor? Pois é, eles têm história, né? Deixa quieto. Vamos lá. Então, professor, como é que a vacina veio da China? Então, existe uma virose. Gente, olha só, qualquer doença causada por vírus é uma virose. Coronavírus é virose, AIDS é virose, hepatite é virose, tá? Tem várias viroses aí. Catapora é virose, sarampo é virose. Nós vamos falar mais à frente dessas viroses aí nas próximas aulas. Bem, mas voltando à história da vacina. Então, a varíola é uma doença que matou muitos milhões de pessoas ao longo da história aí da humanidade, né? Ela causa diversos sintomas, entre eles grandes erupções na pele, grandes feridas, enfim, tá? A varíola era uma doença terrível, era ainda, né? Porque ela está erradicada, a princípio, ela está erradicada. Mas lá na China, há muitos séculos atrás, como é que eles começaram a tratar essa varíola? Eu sei que é nojento, mas é preciso falar, turma. Eles pegavam essas pessoas que estavam com varíola e tinham feridas. As feridas, eles pegavam o pus da ferida da varíola, né? Secavam esse pus, faziam tipo um pó de pus, né? E aí botavam isso dentro de um bambu fininho e... Sentiram aí? Que nojo! Assopravam dentro do nariz de pessoas que não tinham varíola. E eles começaram a descobrir que isso estava começando a ajudar as pessoas a evitar a varíola, né? Eles já imaginavam lá na China antiga que o pus era resultado dos vírus, né? Sem atividade de células do corpo, já mortas também. Então eles começaram a fazer as primeiras vacinas assim. Depois, né, veio a Inglaterra, aperfeiçoou. Os portugueses têm uma grande história aí também no início, né, das primeiras vacinas. Os portugueses trabalharam ativamente na descoberta das primeiras vacinas, desses métodos modernos de vacinas. Mas tudo começou lá na China, tá? Assoprando pó de pus no nariz das pessoas. Eu sei que é bastante nojento, mas era como era feito. Então, gente, entendemos hoje como é uma estrutura viral. Tá? Entendemos que um vírus não pode morrer, mas ele pode ser paralisado por anticorpos, né? E esses anticorpos podem ser estimulados à produção pelas vacinas. Entendemos também que alguns medicamentos podem paralisar a ação do vírus, né? Mas matar um vírus a gente não pode. Se essa pandemia que está acontecendo aí fosse causada, por exemplo, por uma bactéria, nós teríamos os antibióticos, que são remédios que matam bactérias. Bactérias são seres vivos, morrem, né? O grande problema do vírus é esse. Então, aprendemos que os vírus vão se perpetuando, que descongelamento de geleiras, degelo de geleiras, mexer em múmias, né, corpos antigos, isso pode trazer novas doenças, porque os vírus vão se mantendo, tá? Entendemos que quando uma pessoa agora está sendo enterrada por coronavírus, existe uma manta dentro do caixão para que esse chorume não contamine a água, e vamos falar também sobre contaminação de coronavírus em esgoto semana que vem, tá? Entendemos que os vírus não têm célula, são só uma molécula de DNA ou RNA e uma cápsula de proteína, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque obrigatoriamente eles têm que infectar uma célula para que eles possam, né, se reproduzir, e aí eles só têm característica de seres vivos quando eles estão dentro de outra célula. Beleza, gente? Então, ó, fiquem com Deus, se cuidem. Semana que vem vamos ter uma aula só sobre coronavírus, sobre atualidades, estatísticas, né? Vamos desmistificar muita coisa, tá? Ressaltar a importância do cuidado pessoal, da higiene, né? Dos equipamentos de segurança. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos usar dados científicos, como sempre. A gente não vou usar jamais, tá? Fakes ou coisas que televisão está falando e que fulano falou e Beltrano falou. Tá bom? Vou trazer uns estudos para vocês da Biblioteca de Londres, do Royal College, da Universidade de Wisconsin, onde eu tive a oportunidade de estudar. Eu já comentei com vocês há anos atrás, quando eu fiz a minha pós-graduação. Então, eu ainda tenho contato com professores da Universidade de Wisconsin, eles já me deram algumas informações do que se está pesquisando nos Estados Unidos, não que meus professores estejam participando dessas pesquisas. Minha área de formação é medicina nuclear, como eu falei para vocês, especialização, não é, né,
virologia, mas a gente, como biólogo, entende da virologia e eu tenho esses contatos, né? Essas pessoas que estão aí fora e dá para trazer algumas novidades sempre baseado na ciência. Isso é muito importante, gente. Não entrem na onda de ouvir falar, né, de gargarejo de vinagre quente ou enfim, chazinho de não sei o que. Nós precisamos sempre nos basear na ciência, tá? Nós precisamos ter calma e raciocínio para resolver os problemas da humanidade e os nossos problemas, tá bom? Mas isso é uma história para a semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem, um grande beijo e até lá!